Papa começa a se preparar para aparições públicas. Alguns especialistas disseram, inclusive, que o Papa vai ter que reaprender a questão da articulação da voz por algumas complicações. E eu quero trazer aqui, Adriana, a fala do Frei Sérgio Gorgen, que é lá do meu Rio Grande do Sul, é um frade franciscano, que inclusive é vinculado ao Partido dos Trabalhadores lá no Rio Grande do Sul, e ele fez uma fala um pouco enfática na rede dele sobre os católicos que não estão rezando para o Papa ou que estão desejando a morte do Papa. Vamos ouvir o Frei aqui. Pessoal, queria falar hoje sobre um fato que me entristece muito, acho que entristece a todos nós. O Papa Francisco, com 88 anos, está vivendo um momento de fragilidade de saúde. Está lutando bravamente, esperamos que ele melhore, precisamos dele, assim como precisamos da graça de Deus, que ele nos ajuda a compreender. E nessa situação de dor do Santo Padre e de todos nós, aliás, Papa Francisco talvez seja, na história da Igreja, um dos papas que mais se aproximou do Evangelho de Jesus, dos apóstolos e da tradição apostólica, a verdadeira tradição. O que me entristece? Alguns católicos rezando pela morte do Papa, desejando morra comunista, falando que vá o quanto antes. E isso entristece por quê? Em primeiro lugar, se dizem católicos e não cumprem uma das tarefas que todo católico tem que ter, que é a fidelidade à Igreja e ao Papa. Essa fidelidade pode ser crítica, pode ter críticas ao Papa. Inclusive, quando a Igreja diz que o Papa é infalível, só diz que são em situações muito extremas, e quase nunca os papas invocaram isso. Então, o Papa não é infalível. Ele é um guia que nos ajuda a encontrar o nosso caminho. Então, não precisa não discordar do Papa. Pode discordar. Até é bom na Igreja que haja muitas opiniões. Agora, rezar pela morte do Papa, põe uma mão na consciência. Se algum dos que faz isso está me ouvindo, põe a mão na consciência. Sabe como é que eu vejo vocês? Posso estar enganado, mas eu vejo vocês como aquele grupo na frente de Pilatos, com Jesus preso e torturado, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. É isso que estão fazendo. Vocês estão daquele lado, naquele lugar, desejando para o Papa o que aquele grupo desejava. Eram muito religiosos, frequentavam o templo, mas estavam lá: crucifica-o, crucifica-o. Condenado como subversivo no Império Romano, como estão chamando o Papa agora, dessas expressões, porque ele não concorda com a política do fascismo que predomina e da extrema-direita que predomina hoje no mundo. Eu acho que Jesus e o Papa estão dizendo para vocês: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas precisamos também acrescentar, para muitos e para alguns: Pai, perdoai-lhes, mesmo que eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem o que fazem. Eles sabem o que combatem. Eles combatem os pobres, eles combatem o meio ambiente, eles combatem a justiça social, eles combatem as políticas de superação da fome, eliminação da miséria, igualdade entre os povos, igualdade social, respeito por todas as etnias, por todas as raças, por todos os credos. É isso que eles combatem. Querem ser os únicos donos da verdade. Assim mesmo, tenho certeza que o Papa pede o perdão também para estes, também para vocês. Agora, se vocês cometeram crimes civis,
Se vocês cometeram um crime perante a lei dos homens, vocês sejam julgados pela lei dos homens, se forem culpados, vão cumprir na cadeia a responsabilidade de vocês. Porque o perdão religioso não significa o perdão civil da sociedade que exige punição de quem comete crime, seja ele qual for, inclusive crime contra o Estado de Direito que está acontecendo no Brasil. Esses têm que passar pelo julgamento de acordo com as leis civis. Gente, saúde ao Papa, bem-estar a todos nós, buscar sempre a verdade, a justiça e, acima de tudo, o amor. Um grande abraço. O Flávio. Adriano Diogo, eu queria um comentário sobre a fala do Frei Sérgio, meu caro. Maravilhosa, hein? Profética, fantástica. Você vê que você teve que buscar uma fala gravada lá no Rio Grande do Sul, de um frade, não sei se é dominicano, o que é. Franciscano, para fazer aqui. Bom, o programa está acabando, a minha chance também. Imagina a situação que está lá em Roma, com o padre, o Papa, ficando todo esse tempo no hospital. Imagina o trabalho que tem que ser feito para ele voltar a articular a fala, como ele está sequelado. Então, o que eu li ontem... Deixa eu te interromper, já te dou a palavra, desculpa. Está confirmado já, segunda-feira, 21h30, o Frei Sérgio vai estar conosco aqui no Essencial. E eu quero aqui, ao vivo e a cores, perguntar para o Adriano se ele não quer estar junto comigo para entrevistar este Frei. Só me chamar que eu estou junto. Então tá ok. Vai lá, te devolvo a palavra. Bom, vamos lá. Vamos explicar para o nosso público aqui quem elege o Papa. Quem elege o Papa são os governos. Embora o filme Conclave, maravilhoso, que até concorreu ao Oscar, mostra uma saída fantástica de um padre mexicano da América Central que foi eleito como Papa no Conclave, de uma forma espetacular. Quem elege o Papa são os governos. Qual é o governo que mais tem influência na eleição do Papa? O governo americano. O Trump vai ter uma influência total caso, por motivo de saúde, o Papa Francisco tenha que se licenciar. O Milei já passou o recado para o Trump e para os católicos conservadores que, embora a Igreja da Argentina não concorde com a orientação do Milei, e o Milei tenha ofendido de uma forma dramática o Papa Francisco, o Milei já está articulando a direita da Argentina católica e a direita da América Latina junto com o Trump para impedir, caso haja um afastamento por motivo de saúde do Papa Francisco, uma nova eleição, não podendo ter um representante da teologia da libertação, da América Latina, que combateu o Banco do Vaticano, que combateu o poder mais absurdo que havia dentro da Igreja Católica com essa visão do Papa Francisco. Né? A Igreja do Brasil, quem fala pela Igreja do Brasil é a CNBB. A CNBB, até essa semana, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, teve um posicionamento interessante, que foi contra a modificação da lei da ficha limpa, que poderia beneficiar o Bolsonaro no julgamento. Então, o que acontece? A Igreja brasileira é muito forte, tem muitos cardeais, tem muitos votos, mas, no meu modesto entender, nesse papado, a filosofia do Papa Francisco entrou de uma forma muito pequena, muito residual. A Igreja brasileira, na sua maior parte, está alinhada às forças mais conservadoras do país, ao bolsonarismo. Aqui em São Paulo, na eleição municipal que houve, a Igreja Católica, a cúpula da Igreja Católica, estava totalmente associada ao prefeito Nunes, totalmente. Né? Então, e
praticamente a orientação do Papa Francisco não entrou no Brasil. Ele nomeou algumas pessoas, algumas poucas pessoas, mas a estrutura está na mão dos papas que o antecederam, 2 papas conservadores, o Papa polonês e o Papa alemão, né? Então, e a Igreja Católica tem importância? Lógico que tem importância no mundo. É a base da preservação dos direitos da humanidade, depende da opinião da Igreja Católica. Né?